Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo uma reunião que pode ser decisiva em relação a Angileri, Fabrício Angileri, lateral esquerdo, e vou te contar bastidores e o que falta para o Corinthians fechar a contratação do argentino. Vamos também falar nesse blend de informações quem o Corinthians pretende liberar, quem o Corinthians pretende se desfazer da lateral esquerda. Bidu, Hugo ou Palácios? Tudo isso agora para você nesse blend de informações que ainda tem. O vice-presidente do Corinthians foi vetado da viagem para a Venezuela e o bicho pega na diretoria corintiana. E tem notícia boa também, a Neoquímica Arena agora é oficial, teve aumento de capacidade e eu vou te contar como que ficou a distribuição dos assentos. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos começar com notícia boa, vai começar segunda-feira. Notícia boa, meu irmão. Vamos começar com notícia boa. O Corinthians oficializou a ampliação da capacidade da Neoquímica Arena em 2025, tá? Vou te mostrar a distribuição dos assentos, mas já quero adiantar para vocês, né, que o Timão oficializou que a nova capacidade da arena agora é de 48.905 pessoas, né? Quase chegando a 49, quase chegando a 50 mil. Daqui a pouco nós vamos bater 50 mil, tá? O aumento aconteceu sem precisar de obras, meu amigo. Quebrou, não fez nada disso, né? A ampliação foi possível devido a uma autorização do laudo de segurança emitido pela Polícia Militar, o que permitiu a liberação aí de mais ingressos para a torcida. Inicialmente, né, estão liberados aí 1.060 novos assentos na Neoquímica Arena, permitindo aí que a arena esteja mais cheia nos próximos jogos já, tá? Só para você entender, né, todos os setores da Neoquímica Arena tiveram uma expansão, tá? Com exceção da leste superior. Os camarotes tiveram um aumento de 462 lugares, enquanto a oeste inferior teve 203 lugares. A oeste superior e a leste inferior conseguiram 50 lugares adicionais, e a norte recebeu 83 e a sul recebeu 212 lugares, tá? É bom lembrar que na última semana o Corinthians já bateu o recorde de público na Neoquímica Arena, naquele jogo contra o Santos de Neymar. O público pagante ali foi 47.695. Agora, né, um pouquinho a mais do que isso, mais de 1.000 aí assentos, tá? Norte 83 lugares, sul 212, leste inferior mais 50 lugares, oeste inferior mais 203 lugares, oeste superior mais 50 lugares, camarotes mais 462 lugares, como eu já falei, para você guardar bonitinho aí, saber onde você vai ver o jogo do Coringão. Neoquímica Arena está maior, de fato, e sem obras, né? Para a expansão não precisou, né, de obras. Enfim, deixa o seu like aqui, comenta sobre o aumento da capacidade da Neoquímica Arena, dedo no like para ajudar também o canal. O bicho tá pegando no Corinthians, mas não chegou, não teve treta, tá? Mas a relação entre Augusto Melo e os vice-presidentes só pioram, tá? Isso não é bom, né? Eu costumo usar um versículo bíblico para isso, e para dizer que reino dividido não subsiste. Isso nunca vai acabar, né? Essa diretoria do Augusto, ela é muito desunida, né? Quantas pessoas já saíram? Por exemplo, o novo episódio envolve a viagem do Corinthians para Caracas, para Venezuela. O Corinthians estreia diante da Universidade Central na próxima quarta-feira pela pré-Libertadores, tá? O Armando Mendonça, primeiro vice-presidente, aliás, segundo vice-presidente, ele pretendia acompanhar a delegação de forma oficial, tá? Indo com o tempo e com os demais membros aí da comitiva em um voo fretado do Corinthians. Ele foi lá, avisou os funcionários que queria ir, e um funcionário do clube respondeu que os vices não são autorizados a viajar com a comitiva corintiana, tá? Essa é uma informação do meu amigo Perrone lá no UOL. O Armando não quer falar sobre o assunto, tá? Nesses casos aí, é bom a gente lembrar que não seria necessário o clube comprar uma passagem para o Mendonça, né, para o Armando Mendonça, o vice, já que é um voo fretado, mas, né, se ele viajasse como membro da delegação, as despesas, né, com hospedagem de hotel ficariam por conta do clube. Ele é vice-presidente do clube, tá? O Perrone entrou em contato com
com Augusto Melo, com a diretoria, e indagou, fez várias perguntas boas, né? Perguntou se é verdade que o Mendonça foi avisado que não pode, que os vices não viajam, foi indagado, né, se o dirigente determinou que os vices não poderão mais acompanhar a delegação, porque tem isso também. Ainda foi questionado sobre as funções que os vices exercem. Mas uma pergunta que ele fez boa, que eu gostei, se na viagem para a Venezuela haverá, por exemplo, entre os presentes ali, convidados do presidente, conselheiros, amigos, amigo do amigo, entendeu? Diretores de outras áreas, além do futebol, patrocinadores, convidados de fora. Enfim, foi boa essa pergunta, né? Porque se imagine você veta os vice-presidentes, causa um constrangimento ali, um problema na diretoria, e depois você leva um monte de gente aí que não tem nada a ver, né? A resposta foi dada, tá? Vamos ver aqui a nota oficial. Os vice-presidentes atuam apenas quando o presidente não puder estar presente e se licenciar do cargo por algum motivo. Durante as viagens que o presidente Augusto Melo estiver, não há necessidade deles estarem também. Os convidados da viagem são de responsabilidade da diretoria e do futebol. O Corinthians viaja de voo fretado desde 2020. Rapaz, essa aqui é o seguinte, ó, os convidados da viagem são de responsabilidade da diretoria do futebol. Foi o seguinte, isso é problema nosso, quem a gente leva. Não vamos levar vocês, é problema nosso. Rapaz, que loucura, velho. Depois o Augusto reclama, porque que as pessoas, né, não gostam dele, fica essa briga, né? Pô, será que vocês não podem amadurecer, todos vocês, pro bem do Corinthians? Será que vocês não podem amadurecer um pouquinho, se resolverem, tá? Porque não é a imprensa que cria notícia, tá vendo? Essa notícia nem é minha. Pô, meu irmão, sejam adultos, né? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos falar de mercado da bola. Agora eu vou direto porque um assunto envolve o outro, né? No último sábado, né? No último final de semana, o cafezinho, esse mesmo aqui que vos fala, mais uma vez saiu na frente, ganhando créditos aí de todo mundo, trazendo uma informação exclusiva em relação ao mercado da bola. Tá, eu agradeço aí o GE, agradeço ao meu timão, Marco Belo, enfim, todos que deram crédito, né, em relação à matéria que eu trouxe, que o Corinthians tem negociação aí avançada, e avançada não significa fechada, né, com o jogador Fabrício Angileri, jogador de 30 anos, jogador com passagem, né, pelo River Plate, a sua melhor fase foi no River Plate, e também um atleta que não jogou no Getafe nas últimas 3 temporadas, tá? Bem, na verdade, não jogou assim, não se firmou, né? Nessa temporada, por exemplo, ele não realizou nenhum jogo, são 9 meses sem jogar. Na última temporada foram 12 jogos, 3 como titular só. Na primeira temporada, que foi a que ele mais jogou, foram 15 jogos, só 7 como titular. Quer dizer, em 3 anos ele jogou 10 jogos. Então, como titular, né? Eu digo. É pouca coisa, tá? Mas o Emiliano está empolgado, ele que pediu a contratação, e tem uma reunião, uma nova informação exclusiva, tem uma reunião do Angileri essa semana, né, nos próximos dias já, com o pessoal do Getafe, porque ele precisa abrir mão, tá, de receber, né, algumas coisas aí, enfim, para jogar no Corinthians, tá? Então o Angileri vai ter que perder um pouquinho de dinheiro, foi o que me falaram, não me explicaram exatamente o que, mas ele vai ter que aceitar perder um pouquinho de dinheiro para fechar esse negócio, até para facilitar a liberação do Getafe por empréstimo, que vai ser aquele empréstimo que depois fica em definitivo no Corinthians, já que o contrato dele vence no meio do ano que vem, tá? Então a questão do Angileri tem mais esse passo. Entre Corinthians e jogador já está tudo certo, salários acertados, basta a liberação do Getafe da Espanha, que às vezes é fácil, mas não é, né? A gente já viu situações que não liberou, situações que já liberou, então nós vamos aguardar. Quem deve sair na lateral esquerda, né? Surgiu a informação, né, que o Bidu, né, o Bidu vai deixar o Corinthians, né, com a chegada do Angileri, tá? Enfim, eu apurei, né, uma outra situação, tá? Eu levei essa informação para as minhas fontes, né, que foi a informação do Ramiro, enfim, respeitando sempre a informação do colega, mas o que me falaram é o seguinte, que o jogador que a comissão técnica menos gosta se chama Palácios, tá? Deixaram claro para mim que o Ramon Dias e o Emiliano Dias
não gostam do Palácios, tá? E não gostam principalmente do futebol do Palácios. E falaram para mim que só vão liberar algum lateral esquerdo agora se o Angileri chegar e se chegar uma proposta por algum deles. Senão eles vão cumprir os seus contratos até o fim. E outra coisa que me passaram é que a ideia no final do ano é se desfazer do Palácios, tá? Não do Hugo e do Matheus Bidu. É claro que nós, né, estamos em fevereiro, segundo mês do ano. Muita coisa pode acontecer. Mas eu quero deixar claro que não há essa intenção hoje de liberar o Bidu na semana que vem, daqui a um mês, nada disso. Ele vai cumprir o contrato, né, e o Corinthians precisa chegar num acordo com ele. Agora, o jogador hoje que a diretoria e a comissão técnica querem se desfazer na lateral esquerda não é o Bidu. Ele se chama Palácios. Tá bom? Essa é a informação para vocês aí na temperatura certa, como eu gosto de falar. Pelo menos aqui eu apurei, claro, né? A gente trabalha dessa forma, a gente não é o dono da verdade, mas é o que eu apurei que eu estou passando para vocês, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem lateral contratado, o que indica que vai sobrar para alguém. Vamos falar sobre isso? E a preparação para Libertadores da América já começou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Maurizio Angileri é o lateral esquerdo que está sendo contratado pelo Corinthians, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha, vem por empréstimo com opção de compra para poder jogar nessa temporada por aqui. Um lateral muito experiente, 30 anos, não faz parte daquela cena, né, do River Plate multicampeoníssimo com o Marcelo Gallardo desde 2015 lá, mas ele chega em 2019 e 2019 segue a toada de outros tantos títulos do River, né, Recopa, Supercopa, Campeonato Argentino mesmo. E depois ele sai para a Espanha, não jogou ainda nessa temporada pelo time espanhol, é bom que se diga, mas é um lateral experiente, é um cara que é dono da posição, dono do setor, né? A gente acompanha aqui o futebol sul-americano há algum tempo e o Angileri é um jogador que chega e farda e joga, né? Chega para ser titular nesse elenco do Corinthians. Eu, inclusive, depois do jogo contra a Portuguesa, falei sobre as laterais, que não pare por aí. O Corinthians precisa atentar para a lateral direita também. Não que o Mateuzinho seja um problema, mas eu acho que o Léo Maná se torna um problema. O João Vitor Jacaré acho que não é uma solução ainda. E o Mateuzinho pode muito bem ter uma sombra e pode ajudar em vários momentos. Eu só acho que ele não pode ser a solução nesse momento. E isso vale também para o Hugo e para o Matheus Bidu. O Diego Palacios, eu confesso para vocês que eu desisto. Eu não sei o que acontece. E assim, quando o Corinthians encaminha a contratação de um jogador em que você tem outros 3 para a mesma posição, eu sei que ter elenco é legal, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time com 4 laterais esquerdos. Então isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. É fato que alguém vai ser liberado. Vai sobrar para alguém. Quem? O Pedro Ramiro, ex-Rádio Bandeirantes, que agora tá indo para a TV Record, noticiou que o Matheus Bidu seria liberado para negociação. De novo esse papo. Depois da volta por cima que ele teve no ano passado, de novo, né, o Matheus Bidu sendo colocado aí como uma moeda de troca. Acho errado, porque acho que o Bidu, com todos os problemas, tá? O Bidu deixou muitos espaços, por exemplo, no jogo contra a Luz, apesar de ter feito o gol, mas isso é sistema também, né? Isso não é culpa só do jogador, isso tem uma questão tática também. Eu acho que, tecnicamente, ele não entregou menos do que o Hugo. E o Hugo, nesse momento, está sendo escolhido como titular, então aí você entende do porquê a busca por um lateral mais experiente, com mais qualidade técnica. Agora, não entendo, de novo, o Matheus Bidu na vitrine. Acho que o Bidu seria um bom reserva para o Angileri, por exemplo. O Hugo não, eu não consigo entender. Mas enfim, são escolhas da comissão técnica. E o Palácios, que a gente nem está colocando nessa conversa, não dá, né, gente? Falta uma transparência, falta uma explicação. A gente está se encaminhando aí já para o 3º mês de 2025 e ele jogou de novo uma partida só. Depois de ficar um ano parado, ele volta, joga um jogo e acabou. E não tem mais Palácios. E a gente quer ver mais do Palácios, quer ver se ele tem condições de vestir a lateral esquerda do clube. E, cara, a coisa não acontece, não funciona. Então, não sei mais o que pensar. E aí, quando o clube vai no mercado e busca um lateral esquerdo, é sinal de que não contam com o Palácios e tem no Bidu e no Hugo uma insuficiência, o que já é notável. Agora,
Se eu fosse escolher todos eles, o Bidu é a moeda de troca, aí eu não concordo muito. Essa é a informação do Ramiro, vamos ver se ela se confirma na prática, né? Porque as coisas mudam lá dentro, né? Às vezes a informação vem lá de dentro mesmo, daqui a pouco, né, o próprio Bidu foi colocado na vitrine para ser negociado com Goiás, Vitória, não quis, ficou, terminou a temporada titular e bem. E agora o clube busca aí o Angileri, de 30 anos, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha. Vamos aguardar para ver o que acontece. Quarta-feira tem jogaço, Universidade Central da Venezuela, que não está bem no campeonato venezuelano. Aliás, é a estreia dos caras na Libertadores. O Corinthians vai para a sua 18ª participação. Então, vamos entender que há uma diferença significativa, né? Eu sei que o futebol tudo é possível, mas vamos lá, né? O Corinthians, com o que está jogando aqui no Brasil, tem condições de ir lá e já conseguiu uma vitória para voltar numa condição muito favorável semana que vem na Neoquímica Arena e aí sim confirmar essa passagem para outra fase eliminatória, para só depois chegar na fase de grupos. O Universidade Central, ele é o 6º colocado do campeonato venezuelano. Nesse ano jogou pouco, né? Eles têm 5 partidas, o Corinthians já tem 10, mas o Corinthians rodou bem o elenco, então acho que a minutagem foi muito bem feita, essa gestão física foi muito bem feita pela comissão técnica do Corinthians, e o Universidade Central, eles têm 5 jogos apenas e só uma vitória, tá? Que foi justamente agora na sexta-feira pelo Campeonato Venezuelano. Os outros jogos eles empataram ou perderam, estão vivendo uma instabilidade, uma fase difícil, então assim, vamos lá, né? Dentro de um campeonato venezuelano, os caras são 6º colocados, não dá para imaginar dificuldades, né? Ainda mais com o jeito que o Corinthians está jogando, com afirmações, com o seu time titular indo muito bem, né? Yuri, Memphis, Garro, Thales Magno sendo uma alternativa, podendo começar o jogo se quiser, podendo ser uma peça para segundo tempo, tanto faz. A defesa me parece estar sendo fixada aí pelo André Ramalho e o João Pedro Tchoca. As laterais aí a gente está falando, tem dúvidas, né? O meio-campo ele tem muitas opções, né? Tem Martinez, tem Ranieri, o Charles também me parece um jogador insuficiente, mas ele tem Rian, tem Alex Santana, tem Carrilho, e aí tem Rodrigo Garro, Igor Coronado, tem Romero, Yuri, Memphis, Thales, aí não dá para contar muito com Pedro Raul, Héctor Hernandes, enfim. Então, você veja que assim, eu cito vários jogadores, e aí eu faço uma vírgula em alguns, né? O Kaká zagueiro, o Charles volante, o Pedro Raul atacante, de resto, o Corinthians tem um time bom e boas opções. O Corinthians trabalhou nesse domingo, mesmo depois do empate contra a Portuguesa, claro, só para quem não jogou mais de 45 minutos, né? Para quem jogou, aí faz aquele regenerativo e tudo mais, mas já há o posicionamento, já há um indicativo. Na segunda-feira, na tarde, viaja num voo fretado para Caracas, na Venezuela. Na terça-feira, realiza mais um treinamento lá em solo venezuelano. E na quarta-feira, entra em campo para poder encaminhar já, né? Começar a encaminhar essa classificação para a próxima fase eliminatória da Libertadores, para o Corinthians chegar na fase de grupos e aí sim a gente poder entender que o Corinthians pode pensar em algo maior. Será? É muito cedo ainda para a gente pensar em qualquer coisa. Foco na quarta-feira, com uma preparação que já começou, time bem no Paulista, classificado já, líder geral. O São Bernardo venceu, né, no fim de semana, então, né, chegou a 22 pontos, o Corinthians tem 26. Pode ser aí, né, que nos últimos jogos o Corinthians perca a liderança geral, o que eu acho difícil. O Corinthians ainda tem um jogo a realizar, e o São Bernardo vai ter que ganhar os dois aí para tentar passar o Corinthians, o que daria uma vantagem muito boa para o Corinthians aí decidir em casa até o final da competição. Então, tá tudo certo, gente, em termos de gestão física do elenco, em termos de preparação, em termos de logística. O Corinthians fez tudo certinho para chegar agora e ter esse foco na quarta-feira, nesse jogo fundamental, que é, já nesse momento da temporada, o jogo do ano. A gente tem que encarar dessa maneira para que o Corinthians avance sem sustos. Aí, final de semana tem Paulista de novo, semana que vem carimba essa classificação, se tudo der certo, e aí já pode pensar na próxima fase. E aí, o que vocês estão achando disso tudo? Gostaram da contratação do lateral esquerdo? Eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha, eu tô achando estranho exatamente por conta dessas, né, possibilidades aí na lateral, mas ok, a janela fecha dia 28, talvez o Corinthians esteja se mexendo para pontualmente reforçar, e aí se vem um lateral esquerdo, ok, mas tem que vir um direito também e tem que vir mais um atacante, mais um ponta. Acho que o Corinthians precisa desse jogador com essa característica de drible, 1 contra 1, para poder mudar jogos no segundo tempo. Vocês não concordam? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!